Fala pessoal, beleza? Bom, quero agradecer a todos que votaram na enquete que deu a vitória ao filme O Poderoso Chefão e muito obrigado. Vamos nessa! O Poderoso Chefão é um filme épico policial americano lançado em 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, que co-escreveu o roteiro com Mario Puzo. O filme é baseado no best-seller lançado em 1969, escrito por Mario Puzo, do mesmo nome, The Godfather. O filme é estrelado por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte e Diane Keaton. E é a primeira parte da trilogia O Poderoso Chefão. A história do filme se passa entre 1945 a 1955 e narra a história da família Corleone sob o patriarca Vito Corleone, com foco na transformação do seu filho mais novo, Michael Corleone, de relutante estranho à família a cruel chefe da máfia. A Paramount Pictures obteve os direitos do livro, escrito por Mario Puzo, pelo valor de $80 mil antes do livro ganhar popularidade. Os executivos do estúdio Paramount Pictures tiveram problemas para encontrar um diretor para o filme. Os primeiros candidatos recusaram a posição antes de Francis Ford Coppola assinar para dirigir o filme, mas o desacordo seguiu sobre a escalação de vários personagens em particular. As filmagens aconteceram principalmente em locações em torno da cidade de Nova York e na Sicília, e foram concluídas antes do previsto. A partitura musical foi composta principalmente por Nino Rota, com peças adicionais de Carmine Coppola, pai de Francis Ford Coppola. O Poderoso Chefão estreou no Lawrence State Theatre no dia 14 de março de 1972 e foi amplamente lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 24 de março de 1972. Foi o filme de maior bilheteria do ano de 1972 e por muito tempo o filme de maior bilheteria já feito, ganhando entre 246 a 287 milhões de dólares de bilheteria. O filme recebeu aclamação da crítica e do público, com elogios pelas atuações, principalmente as de Marlon Brando e Al Pacino, e também de direção, roteiro, fotografia, edição, trilha sonora e a representação da máfia. O Poderoso Chefão serviu como um catalisador para a carreira de sucesso de Francis Ford Coppola, Al Pacino e atores na época recém-chegados ao elenco. O filme também revitalizou a carreira de Marlon Brando, que declinou na década de 1960, e ele passou a estrelar filmes como O Último Tango em Paris, Superman e Apocalipse Now. Em março de 1967, a Paramount Pictures anunciou que apoiaria o próximo trabalho de Mario Puzo, na esperança de fazer um filme através do livro. Já em 1969, a Paramount Pictures confirmou suas intenções de fazer um filme do romance escrito por Mario Puzo,
que foi comprado pelo preço de 80 mil dólares com o objetivo de ter um filme lançado no dia do Natal em 1971. Em 23 de março de 1970, Albert S. Hood foi oficialmente anunciado como o produtor do filme, em parte porque os executivos do estúdio ficaram impressionados com a sua entrevista e porque ele era conhecido por colocar seus filmes em baixo orçamento. Os produtores queriam que o filme fosse dirigido por um ítalo-americano para torná-lo ético. O último filme da máfia, produzido pela Paramount Pictures, The Brotherhood, teve um desempenho muito ruim nas bilheterias. Robert Evans acreditava que a razão para o seu fracasso foi a quase completa falta de membros italianos no elenco ou pessoal criativo de ascendência italiana. O diretor Martin Ritt e a estrela Kirk Douglas não eram italianos. O cineasta italiano Sergio Leone foi a primeira escolha da Paramount Pictures para dirigir o filme O Poderoso Chefão. Sergio Leone recusou o convite a fim de trabalhar em seu próprio filme de gangster chamado Era uma Vez na América. Peter Bogdanovich foi então abordado, mas ele também recusou o convite porque não estava interessado em dirigir filmes sobre a máfia. Além disso, Peter Yale, Richard Brooks, Arthur Penn, Costa Glavas e Otto Preminger receberam o convite e também recusaram. O assistente-chefe de Robert Evans, o Peter Berg, sugeriu Francis Ford Coppola como um diretor de ascendência italiana que trabalharia por uma quantia e orçamento baixos após a má recepção do seu último filme, The Rain People. Francis Ford Coppola inicialmente recusou o trabalho porque achou o romance escrito por Mario Puzo desprezível e sensacionalista, descrevendo-o como um material muito barato. Na época, o estúdio de Francis Ford Coppola, a American Zoetrope, devia mais de 400 mil dólares à Warner Bros. Por estourar o orçamento do filme THX 1138. E quando somado à sua má situação financeira, juntamente com os conselhos de amigos e familiares, Francis Ford Coppola tomou a decisão e assumiu o cargo de diretor do filme O Poderoso Chefão. Francis Ford Coppola foi oficialmente anunciado como diretor do filme em 28 de setembro de 1970. Francis Ford Coppola concordou em receber 125 mil dólares e 6% do bruto arrecadado nas bilheterias. O executivo da Gulf Mass Western, o Charles Burton, estava frustrado com Francis Ford Coppola por causa do número de testes de tela que ele havia realizado sem encontrar uma pessoa para desempenhar os vários papéis para o filme. A produção rapidamente ficou parada por causa da indecisão de Francis Ford Coppola e dos conflitos com a Paramount Pictures, o que resultou em custos de cerca de 40 mil dólares por dia. Com o aumento dos custos, a Paramount Pictures fez com que o então vice-presidente Jack Ballard ficasse de olho nas despesas da produção. Durante as filmagens, Francis Ford Coppola afirmou que sentia que poderia ser demitido a qualquer momento, pois sabia que os executivos da Paramount Pictures não estavam felizes com muitas das decisões que ele havia feito. Francis Ford Coppola estava ciente de que Robert Evans havia pedido a Elia Kazan para assumir a direção do filme por temer que o Francis Ford Coppola
fosse inexperiente demais para lidar com o aumento do tamanho da produção do filme. Francis Ford Coppola também estava convencido de que o editor do filme, o Aaron Avakian, e o assistente de edição, Steve Ketchner, estavam conspirando para que ele fosse demitido. Aaron Avakian reclamou com Robert Evans que não conseguiu editar as cenas corretamente porque o Coppola não estava filmando o suficiente. Robert Evans ficou satisfeito com a filmagem enviada para a Costa Oeste e autorizou a Francis Ford Coppola a despedir os dois. Francis Ford Coppola explicou mais tarde: como o padrinho, despedi pessoas como um golpe preventivo. As pessoas que mais queriam que eu fosse despedido, eu tinha despedido. Marlon Brando ameaçou se demitir se Coppola fosse demitido. A Liga Italo-Americana dos Direitos Civis, liderada pelo mafioso Joseph Colombo, afirmou que o filme enfatizava estereótipos sobre ítalos americanos e queria que todos os usos de palavras como máfia e Cosa Nostra fossem removidos do roteiro. A Liga também solicitou que todo o dinheiro ganho com a estreia do filme fosse doado ao fundo da Liga para a construção de um novo hospital. Francis Ford Coppola afirmou que o roteiro de Mario Puzo continha apenas 2 ocorrências de palavras máfia sendo usada, enquanto Cosa Nostra não foi usada. Essas 2 palavras foram removidas e substituídas por outros termos e Coppola sentiu que não mudaram a história do filme em nada. A Liga eventualmente deu o seu apoio ao roteiro do filme. Mario Puzo foi o primeiro a mostrar interesse em ter Marlon Brando no papel do Vito Corleone, enviando uma carta a Brando na qual afirmava que Marlon Brando era o único ator que poderia interpretar o padrinho. Apesar dos desejos de Mario Puzo, os executivos da Paramount Pictures eram contra contratar Marlon Brando, em parte devido ao fraco desempenho de seus filmes recentes e também o seu temperamento explosivo. Francis Ford Coppola queria para o papel Marlon Brando ou Laurence Olivier para o papel de Dom Vito Corleone, mas o agente de Laurence Olivier recusou o papel, alegando que Laurence Olivier estava doente e que poderia morrer a qualquer momento. No entanto, Laurence Olivier estrelou o filme Sliout ainda naquele ano. O estúdio pressionou para que fosse contratado Ernest Borgnine para estrelar o papel Dom Vito Corleone. Outros considerados foram George C. Scott, Richard Conte, Anthony Quinn e Orson Welles. Após meses de debate entre Francis Ford Coppola e a Paramount Pictures sobre contratar Marlon Brando, os 2 finalistas para o papel de Vito Corleone, Ernest Borgnine e Marlon Brando, o presidente da Paramount, o Stanley Jaffe, solicitou a realização de um teste de tela. Francis Ford Coppola não queria ofender Marlon Brando e afirmou que precisava testar o equipamento para configurar o teste de tela na residência de Marlon Brando, na Califórnia. Para a maquiagem, Marlon Brando enfiou bolas de algodão nas bochechas. Colocou graxa de sapato no cabelo para escurecê-lo e enrolou o colarinho. Francis Ford Coppola colocou a fita de audição de Marlon Brando
no meio dos vídeos das fitas de audição, enquanto os executivos da Paramount Pictures assistiam. Os executivos ficaram impressionados com os esforços de Marlon Brando e permitiram que Francis Ford Coppola escolhesse Marlon Brando para o papel se Brando aceitasse um salário mais baixo e fizesse uma fiança para garantir que não causaria atrasos na produção. Marlon Brando ganhou $1.600.000 de um acordo e participação líquida das bilheterias. Robert De Niro originalmente recebeu o papel de Paulie Ghetto. No entanto, surgiu uma vaga para ele atuar no filme Quase uma Máfia, que também seria estrelado por Al Pacino. E depois que Al Pacino saiu do projeto para atuar em O Poderoso Chefão, o que levou Robert De Niro a uma audição para o papel, e deixou O Poderoso Chefão após receber o papel no filme Quase uma Máfia. Depois que Robert De Niro saiu, Johnny Martino recebeu o papel de Paulie Ghetto. Francis Ford Coppola escalou Diane Keaton para o papel da Kay Adams devido à sua reputação de ser excêntrica. John Cazale recebeu o papel do Fredo Corleone depois que o Francis Ford Coppola o viu atuar em uma produção da Broadway. Gianni Russo recebeu o papel do personagem Carlo Rizzi depois que ele foi convidado a realizar um teste de tela no qual ele representou a briga entre Rizzi e Connier. Um dos momentos mais chocantes do filme envolve uma cabeça de cavalo real e decapitada. Francis Ford Coppola recebeu algumas críticas pela cena, embora a cabeça tenha sido obtida de uma empresa de comida para cães de um cavalo que acabou morto, independentemente do filme. Bom, e se você quiser que eu faça um vídeo sobre o filme O Poderoso Chefão Parte 2, peço que compartilhe ao máximo este vídeo aqui. E se não é inscrito no canal, se inscreva, também deixe seu comentário, que é muito importante. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima, galera. Valeu, fui! Consigliere. What else did he say, kid? This is important. What else? He said they were in an old diner in Brooklyn. Christ. I hope Tom is okay. He's not to fight me tight. We'll take it from here, kid. Stay out of trouble, and I might have a job for you sometime. Go home or something. Hey, mister. Monk Malone, you know him? I'm supposed to meet him here. Hey, relax. He went outside for a few. He'll be back. Take a seat.